Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do seu Ponto de Mutação, o canal da comunicação transformadora. Trazendo e falando sobre liderança, sobre estratégia, sobre vendas, ou na outra ordem, sobre estratégia, liderança e vendas. Mas trazendo conteúdos especiais, conteúdos produzidos a partir da experiência desse que vos fala, Flávio Guerrico, do Instituto IFG, Instituto Flávio Guerrico, onde tem cursos, formações, palestras, mentorias, uma infinidade de produtos que estão entrando e estão chegando aí. Estamos na nossa semana de retomada do canal. O canal começou e depois ficou parado. Hoje eu estou retomando porque tenho muita coisa nova, tem muita coisa interessante acontecendo nos próximos dias, nos próximos meses, porque comunicar é fundamental, é importante. Hoje eu tenho um capítulo especial, um episódio especial dentro do nosso programa. Por isso que eu estou agitado assim, posso me acalmar. Me acalmarei. Estou calmo. Pois bem, o episódio hoje é sobre DISC, D-I-S-C. DISC é uma ferramenta que você já deve ter tido contato, quer seja aplicando nos outros ou quer seja que aplicaram em você. É um excelente recurso, de uma ferramenta, de uma tecnologia, de uma metodologia para entender melhor as pessoas. E como eu falava em outros episódios, tudo parte do sentir, do entender, do perceber, para poder comunicar e ter uma oratória eficaz, eficiente. Pois então, o DISC é o coração da coisa. Eu estudei, li, recebi, fiz DISC durante toda a minha vida, mas houve um momento que eu fui fazer formação pelo IBC em análise comportamental. Confesso que não foi o suficiente para mim. Não vou entrar no mérito dessa discussão, até porque, vamos lá, cada um, eu não foi suficiente, eu fui estudar por conta e continuei estudando, aplicando, contratando, entendendo, porque era muito interessante, porque algumas vezes dava muito certo, outras vezes não. E eu digo, por que acerta e outras vezes não acerta? Porém, o índice de acuricidade chega a ser a 95%, ao menos é que eu recebo disso. Fui estudar e buscando livros, mas principalmente quando eu busquei o livro escrito pelo pai do DISC, chamado William Moulton Marston, um americano que em 1928 escreve essa pérola a partir de um princípio muito básico, que é muito interessante. Com 35 anos ele se dá por conta de que uma parte da psicologia estudava a parte das patologias, das doenças da mente humana, muito de uma escola freudiana, lacaniana, junguiana, que vinha da Europa, que estudava, se baseava muito em cima das psicopatias, das neuroses, psicoses, e outra escola, que era uma escola mais americana, baseada em cima de estatística, fundamentada em cima de estudos estatísticos, que vinha muito oriunda da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os americanos tiveram que fazer os recrutamentos em massa para entrar, lutar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, desses dados estatísticos, sobraram muita informação sobre o perfil das pessoas. Tentando entender isso, ele diz, eu não quero ver as pessoas em situação de confinamento, ou situação de estresse, não quero ver as pessoas que estão numa situação de doença, de problema de saúde, eu quero ver como são as pessoas normais. E escreve as emoções das pessoas normais. Olha que legal isso. É interessante você não só procurar o DISC e querer entender a ferramenta e pegar o pulo do gato, uma tendência geral hoje em dia, mas você entender a essência do que esse homem escreveu. Em 1928, 5 anos depois, ele com apenas 35 anos, ele escreve 5 anos depois de ter criado o polígrafo. O que é o polígrafo? O polígrafo é o detector de mentiras. Olha com quem nós estamos falando. Estamos falando de quem criou o detector de mentira. Muito mais poderoso do que muitas coisas que as pessoas estão metaforando por aí. O detector de mentiras se baseia, se alimenta de informações produzidas a partir de estudos profundos. Ele era advogado, mas também fez doutorado em psicologia em Harvard. Então é um sujeito muito interessante. Não só isso, ele também foi casado, teve uma história interessante, há um filme falando sobre isso. Ele teve um casamento, um trisal, olha, estamos falando aqui em 1928. Ele tem um trisal, ele acaba casando com uma doutora que era colega dele, faz pesquisa,
traz uma estagiária, essa estagiária acaba se apaixonando pela esposa dele e por ele também. Não que, sem méritos, sem julgamento nenhum, acabam estabelecendo uma relação. Ele morre muito cedo, de câncer, e elas seguem até os 90 e poucos anos ainda juntos e criando toda a família. Numa época de uma sociedade muito mais restrita e fechada, o William foi um sujeito fora de série. Também ele é o autor, o criador da Mulher Maravilha. Ele é o autor, que fez a concepção e criou a ideia da Mulher Maravilha. Ele não foi aceito, o detector de mentiras, o polígrafo não foi aceito pelo Serviço Secreto Americano, porque justamente ele precisa de uma calibração, de uma habilidade para poder manter os resultados eficazes. Mas quando o calibrador, o profissional tem experiência, é altamente efetiva. E aí que vem a grande coisa. Assim como o polígrafo era uma ferramenta que, utilizada pelas mãos certas, obtém resultados impressionantes, o DISC também. E o que é o DISC, Fábio, que faz um tempo que tu tá falando? O DISC é a ferramenta que se divide em quadrantes. 4 quadrantes. D de Dominate, I de Influence, S de Stability e C de Conform ou Caution. Depende, algumas traduções trazem isso como conformidade, pessoa que vai mais no padrão, outras até como Caution, o cauteloso. Há traduções que vão para um lado para outro. Lembra que ele escreveu um livro teórico e depois foi depurada essa ferramenta, não é exatamente ele. Ele não fez com as intenções de analisar perfil para seleção, para treinamento, isso. Ele fez uma ferramenta para entender o perfil como uma forma genérica. Depois que as ferramentas DISC foram adaptadas e foram feitas leituras posteriores. Então, dentro desses 4 quadrantes, ele descobre 4 agrupamentos de perfis que haveria uma inclinação mais ou menos da pessoa. Por que essa ferramenta é tão potencializadora? Porque a gente consegue perceber pelo menos 3 momentos distintos da pessoa. Uma orgânica, quando ela está natural, e ela vai ter determinado perfil. Outra, quando ela está em processo ou trabalho, quando ela está mais concentrada, que aí muda 3 fatores que a gente vai falar em seguida. Outra, quando ela está em situação de estresse ou pressão. Aí já começa a ser diferente para o profissional que você vai pegar. Ele consegue entender isso, ele consegue perceber, então você precisa ajustar exatamente quem você é com o ambiente e também até com a própria liderança que você vai receber. Explica melhor isso, Flávio. Por exemplo, quando eu estou em casa fazendo meu churrasco, preparando uma comida, eu estou tranquilo. Não estou preparando comida, estou na sala de casa ou na varanda, ou com os amigos. Eu sou uma pessoa e tenho um determinado perfil, que talvez seja mais dominante, seja mais influente, seja mais estável, ou seja mais da conformidade, cauteloso, do padrão. Pois então, eu tenho um lugar onde eu fico melhor organicamente, naturalmente. Digamos que eu estou ali na sala da minha casa, recebendo os meus amigos com todo o tempo do mundo. Repentinamente alguém diz: Flávio, você pode fazer o churrasco para nós? Naquele momento eu já posso mudar. Vou ter que ter um tempo, porque em algum momento vai ser servida a refeição. Mudou o ambiente. Eu estava na sala, agora eu vou para a minha área de churrasco, onde eu tenho que ir à churrasqueira. Mudou também o tempo, existe um prazo. E mudou a pressão, porque antes eu estava apenas como mais uma pessoa conversando e se divertindo. Eu passo a ser agora uma pessoa que está preparando um churrasco para outros. Nesse momento eu entro em processo. Mudei o meu perfil. Já não sou mais tão falante, talvez não seja mais tão brincalhão, estou mais concentrado, organizado. Já não quero ficar entre as pessoas, quero ficar isolado, porque tenho etapas para fazer. Conforme o tempo vai passando e algumas coisas não dão certo, o ambiente fica um pouquinho mais complicado, começam pessoas a circular no espaço onde eu estou cozinhando, fica também um som mais alto e eu estou precisando me concentrar porque tenho que prestar atenção na carne, estou esperando que cheguem outros insumos, ingredientes para fazer o churrasco, eu vou me alterando e a pressão vai aumentando. Conforme aumenta tempo, pressão e ambiente, anotem aí,
tempo, pressão e ambiente, eu vou oscilando o meu perfil. Naquela manhã, naquele dia, você pode ter conversado com 3 Flávios diferentes, sendo que eu sou a mesma pessoa. Porém, a alteração de tempo, pressão e ambiente fizeram com que eu reagisse de formas distintas. Traz isso para o mundo do trabalho e você está conversando com 3 pessoas ao mesmo tempo. Você está contratando um vendedor que organicamente ele é muito fluente, é desinibido, é tranquilo. Quando eu coloco ele em situação de trabalho, ele já tem uma alteração. Quando ele está em pressão, ele não consegue conversar. Consegue entender? Isso aqui vai dar um episódio longo, mas vamos lá. Tem que ser assim, tem que ser essa compreensão que você tem que entender. Não adianta pegar o disco e fazer a análise fria e comprar o seu disco ou receber em um processo seletivo, quer seja como um profissional que está recrutando, quer seja como um profissional que está sendo recrutado, participando de um processo seletivo, se você não tiver a condição de compreender como isso funciona. Mas então, Flávio, quem sou eu afinal? Você é esse ser em movimento, é esse ser que se relaciona com as coisas, que está sendo o tempo inteiro afetado por tempo, ambiente e pressão. Tempo, pressão e ambiente, tanto faz. E naquele momento que você está falando com a pessoa pode ter oscilações. Quando você recebe um disco, esse disco pode não corresponder exatamente ao que você vai viver. Porque se você vive na situação de treinamento, de seleção, você vive uma situação de tranquilidade, significa o quê? Significa que você apresentou o seu orgânico, o seu mais natural. Porém, no seu trabalho você vai receber muito mais pressão, vai ter um ambiente muito mais complicado e os tempos as metas vão ser muito mais curtos. Você não é a pessoa, as métricas, as metas, os prazos vão ser mais curtos. Você não é a pessoa que apareceu na seleção, mas sim aquela que vai aparecer no ambiente de trabalho com todas as restrições, limitações, enfim, com tudo que acontece no trabalho. Então fica conosco que logo em seguida é um episódio falando só sobre estatísticas, números, pensamento racional. Bom falar com vocês, bom encontrar você. Clica, curte, vai lá. Se você curtir, se você gostar, se você passar para os seus amigos, se você compartilhar, seguir o nosso canal, virar membro, você terá sempre produtos disponíveis em conta. Você vai trazer mais pessoas para cá e todo mundo vai ficar feliz. Então, clica, curte aí, beleza? Faz um joinha, dá um legal ali, que eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço no coração, fique em paz, até o próximo.